Olha só, vou falar de um assunto muito importante, né, que tem sido discutido em vários lugares escolar. Veja só a importância de falarmos sobre esse assunto. Sabemos que é uma palavra de origem inglesa e que designa ato de agressão e de intimidação repetitivos contra um indivíduo que não é aceito por um grupo. As vítimas de bullying podem sofrer agressões verbal, física e psicológica de uma pessoa isolada ou de um grupo. O bullying escolar é um tipo de bullying mais comum. Infelizmente, nós temos encontrado várias situações, vários ambientes escolares em que essa prática está sendo repetitiva, está sendo constante. O que fazer? Como fazer? Você pode ser o agressor, você é a vítima, aquele que está sendo ofendido, você é o educador, você é pai, você é mãe, todos nós podemos fazer alguma coisa. Veja só, como nós sabemos também, o bullying é o conjunto de violências que se repetem por algum período, geralmente agressões verbais, físicas e psicológicas, humilham, intimidam, traumatizam a vítima, né? E os danos, as consequências são horríveis, como tem depressão, distúrbios comportamentais e até o suicídio, infelizmente. Não deixe chegar a esse ponto. Você está sendo vitimizado, está sendo ofendido, está sendo perseguido. Não deixe chegar à depressão, distúrbio e suicídio. Não. Procure ajuda. Procure seu professor. Procure a direção da escola. Converse com seus pais, mas procure ajuda. Bom, geralmente acontecem nas escolas. Olha só essa imagem, que triste, né? A imagem do jovenzinho isolado, duas menininhas apontando, mais duas do outro lado também, e ele está sendo a vítima, está sofrendo o preconceito, está sofrendo a discriminação. Na escola, os cruéis padrões de beleza e comportamento ditados pela sociedade aparecem como normas. Tem que ser aquele padrão. O jovem tem que estar com aquela roupa, com aquele tênis, a menina tem que estar de tal jeito. Quem determinou isso? Infelizmente, são comportamentos ditados, cruéis, que adotam como padrão, comportamento padrão. Não, aí você foge um pouquinho, você é excluído. Não tenha medo de ser excluído. Se você não é obrigado a viver aquilo que é ditado e determinado pelo outro, para quê? Para se identificar? Para não ser não, veja só, grupo dominante reafirma e dita esses padrões dentro do ambiente escolar, fazendo com que se estabeleça uma regra, a normalidade. E tudo aquilo que fuja dessa regra seja considerado como inferior e digno de sofrimento e exclusão. Por isso que muitas vezes a criança, o jovem, acaba que indo no embalo do outro para não ser excluído, para não ser eh, retirado daquele grupo. Não vá no embalo do outro quando você perceber que o outro ou os outros estão fazendo não levam a lugar nenhum aquilo, aquelas atitudes não levam a lugar nenhum. Não vai ajudar em nada. O grau de popularidade dos que se consideram superiores e a sua maior aceitação pelo grupo fazem com que eles se sintam no direito de tratar mal aqueles que não são populares e não se enquadram no padrão do. Os primeiros sintomas é o isolamento social da vítima. Então a pessoa acaba se sentindo muito excluída, a pessoa se sente sozinha e ela acaba mesmo se isolando. Muitas vezes a criança, o jovem, né, e o adolescente, muitas vezes eles não querem nem ir mais para a escola, não vão para a escola porque não se sentem mais acolhidos, né. Veja só, isolamento social que não se vê como alguém que pertence àquele grupo. Consequência ainda, queda no rendimento escolar, queda na autoestima, quadro de depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico e outros distúrbios psíquicos. Quando não tratados, esses quadros podem levar o jovem até o suicídio, que é o que eu falo e repito. Não chegue a esse ponto. Por favor, se você está passando por isso, você precisa, se é na escola, sua escola, procure seu professor, o coordenador, professor coordenador da sala, procure o professor orientador lá de convivência,
procure direção, procure coordenação, procure seu pai, sua mãe, procure alguém, mas não chegue a esse quadro, não permita que chegue nesse patamar da coisa, né. Bom, vamos eliminar já pela raiz, logo no início. Então, como identificar o alvo do bullying? O alvo usual, do bullying é o tipo de pessoa que não se enquadra nos padrões sociais, tipo como normais, né, por questões físicas, psicológicas ou comportamentais. Geralmente os agressores, eles procuram alguém que seja diferente para ser a sua vítima. Pessoas com excesso de peso ou magra demais, pessoas de estatura menor, pessoas que não se enquadram no padrão de beleza ditado pela sociedade, pessoas de condição socioeconômica inferior, homossexuais, transexuais, pessoas com dificuldade de aprendizagem e muito estudiosas também são vítimas. Essas pessoas são alvo, né. Os agressores estão ali de olhos abertos procurando. Cuidado, se você é um agressor, dá tempo de você mudar. Se você está sendo agredido, dá tempo de procurar ajuda. Como solucionar a violência? A gente não combate com mais violência. Às vezes punições aos agressores são necessárias quando esses extrapolam qualquer limite razoável. Porém, na maioria das vezes, os agressores também são jovens que sofrem por algum motivo. A melhor maneira de solucionar o problema do bullying é pelo diálogo e conscientização. É necessário conscientizar aqueles que assistem, repetem ou indiretamente contribuem, pois eles também mantêm o sistema de agressividade funcionando. Então, aqueles que assistem, repetem, eles contribuem. Então, sabe aquela sala em que tem um agressor e a sala toda acaba participando, porque está ali, ó, assistindo, repetindo e contribuindo indiretamente para que aquela agressividade continue funcionando. Então, se você faz parte desse tipo de grupo, afaste-se, dá tempo. Temos a Lei Federal 13.185, 2016, que caracteriza-se a intimidação sistemática, o bullying, quando há violência física, psicológica, né, em atos de intimidação, humilhação e discriminação, e ainda ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos, apelidos pejorativos, ameaça por quaisquer meios, grafites depreciativos, expressões preconceituosas, isolamento social consciente e premeditado, pilérias, né, aquelas piadinhas, aquelas gracinhas, né. E o parágrafo único diz que a intimidação sistemática na rede mundial de computadores tem o cyberbullying também, né, quando se usarem os instrumentos que lhes são próprios para depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais, com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial. Então, Lei 13.185 de 2016 já está caracterizando essa situação aí. E vamos ver no artigo 3º que diz que a intimidação sistemática, o bullying, pode ser classificada conforme as ações praticadas, como pode ser uma ação verbal, né, insultar alguém, xingar, apelidar pejorativamente, né. Quando praticada ainda pode ser uma ação moral, né, difamar, caluniar, disseminar rumores, pode ser sexual, assediar, induzir ou abusar, social, que seria ignorar, isolar e excluir, psicológica, perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear e infernizar a vida do outro. É muito engraçadinho, né, para o ofensor, para o agressor, é muito interessante, é muito o quê? Não tenho nem adjetivo para isso. É satisfatório em fazer o outro sofrer. Empatia, gente, é importante, coloque-se no lugar do outro. E ainda temos aqui, ó, essas questões físico, pode ser a questão socar, chutar, bater, a gente vê isso muito nas escolas. Material ainda, furtar, roubar, destruir pertences de outrem. O virtual, que seria depreciar, enviar mensagens intrusivas da intimidade, enviar ou adulterar fotos e dados pessoais que resultem em sofrimentos ou com o intuito de criar meio de constrangimento psicológico e social. Aí no artigo 4º constituem objetivo do programa, né,
prevenir e combater a prática da intimidação sistemática, que é o bullying, em toda a sociedade, capacitar docentes e equipes pedagógicas para a implementação das ações de discussão, prevenção, orientação e solução do problema, implementar e disseminar campanhas de educação, conscientização e informação, instituir prática de condutas e orientação de pais, familiares e responsáveis diante da identificação de vítimas e agressores, dar assistência psicológica, social, jurídica às vítimas e aos agressores, integrar os meios de comunicação de massa com as escolas, né, e a sociedade, como forma de identificação, conscientização do problema e forma de prevenir e combatê-lo. E ainda promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito. A terceiro, nos marcos de uma cultura de paz e tolerância mútua, evitar tanto quanto possível a punição dos agressores, privilegiando mecanismos e instrumentos alternativos que promovam a efetiva responsabilização e mudança do comportamento hostil. Hoje falamos muito em responsabilização, que vem substituir a punição. Então a ideia é trabalhar, é o diálogo, é a conscientização, para que haja responsabilização e mudança de comportamento. E promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violência, com ênfase nas práticas recorrentes de instituições sistemáticas ou constrangimento físico e psicológico, cometida por alunos, professores e outros profissionais integrantes de escola e de comunidade escolar. Então, não pratique bullying. Pare, você que ainda acha isso engraçado, é brincadeira, é gostoso, pare porque dá tempo de mudar. Se você está sendo a vítima, busque ajuda, não permita. Faça da escola um ambiente saudável. Faça desse espaço coletivo o ambiente gostoso de ficar. A escola é lugar para estudar. É um espaço de aprendizagem, de interação social. Isso, e não deve ser um espaço de tortura, de tormento, de tristeza, de dor. Tá bom? E assim a gente termina. Deixa aquele like, inscreva-se nesse canal. A gente se vê aí nos próximos vídeos, nos próximos assuntos. Tchau, tchau.